Então, vamos iniciar revendo alguns conceitos que a gente viu em aulas passadas. O que é complexidade de tempo? A gente viu que a gente tem três, que é a de pior caso, melhor caso e caso médio. Então, para relembrar aqui, tome um algoritmo chamado de A e seja E1, E2 até Em as entradas desse algoritmo que tem um tamanho N. Tudo bem? Como a gente vai focar no tempo aqui, então a gente pega entradas que têm o mesmo tamanho. Por exemplo, não é justo eu comparar se uma entrada que tenha tamanho 3 para uma entrada que tenha tamanho 1.000.000. Se essa entrada for um vetor, por exemplo, então você tem um vetor de tamanho 3 e um vetor de tamanho 1.000.000 como entrada. Claro que, de modo geral, o vetor que tem tamanho 1.000.000, ele vai gastar bem mais tempo do que o vetor que tem tamanho 3. Então, a gente considera todas as entradas que têm o tamanho n aqui nesse caso para fazer uma comparação justa. Tudo bem? Agora, suponha que você pega essa entrada E1, que é essa sua primeira entrada aqui que eu coloquei, e eu coloque lá no meu algoritmo. Então, eu vou contar quantos passos ela vai dar. Aliás, eu vou contar quantos passos o meu algoritmo vai dar com essa entrada. Então, suponha que seja T1. Então, T1 é a quantidade de passos que o A deu para essa entrada E1. Vou fazer o mesmo para o E2 e vou fazer o mesmo para os outros também até chegar na entrada que é o EM. Tudo bem? Então, eu contei os passos de cada entrada aqui que o algoritmo A ele dá. Tudo bem? Então, o que é a minha complexidade de tempo de pior caso? É o maior desses T's aqui. Então, eu vou ter que é igual ao max de TI, tal que o TI, o I ele vai variar do 1 até o M. E o que é a minha complexidade de tempo de melhor caso? É exatamente o menor TI. Tudo bem? Então, é igual ao min do TI, tal que o I varia do 1 até o M. A minha complexidade de caso médio, eu tenho que ter a probabilidade de ocorrência. Tudo bem? Então, eu tenho que saber qual a probabilidade de eu pegar esse E1. Então, essa probabilidade aí eu vou chamar de P1 e vou multiplicar ela pelo T1, que é a minha quantidade de passos do E1. Isso eu vou somar com a probabilidade de ocorrência do E2 e vou multiplicar pelo T2, que é a quantidade de passos que o algoritmo A dá com o E2. E vou fazendo essa soma até chegar na minha última entrada, e eu vou calcular, claro, a probabilidade do PM e vou multiplicar pelo TN, tudo bem? Então, essa aí é a minha complexidade de caso médio. Como exemplo, em sala de aula, a gente viu a complexidade do insertion sort. Em sala, a gente calculou a complexidade de melhor caso, que é igual a essa função aqui, a n menos b, onde a e b são constantes positivas e o meu n ele é o tamanho do meu vetor de entrada. Tudo bem? Como exercício para casa, eu deixei para vocês calcularem a complexidade de pior caso. E vocês calcularam e retornaram com an ao quadrado menos bn menos c. Tudo bem? Onde a, b e c são constantes positivas e o n ele é o tamanho do vetor de entrada. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é concluir que essa função aqui, que é do melhor caso, ela é igual a O de n. Tudo bem? Não apenas O de n, mas também ela é ômega de n. Não apenas ômega de n, ela também é θ de n. E a nossa função de pior caso, ela vai ser O de n ao quadrado.
também vai ser ômega de n ao quadrado e vai ser também θ de n ao quadrado. Então, agora a gente vai ver um pouco melhor sobre essas notações aqui.